Saudações, irmãos. Nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Nesse que é o dia 26 de junho de 2020, vamos estudar o tema, uma nova série, na verdade, de mensagens que nós vamos trabalhar a partir de hoje, com o tema Vaso Quebrado nas Mãos do Oleiro. Então, hoje nós estudaremos à luz do texto de Jeremias 18, versos de 1 a 12, o tema Deus nos quebra para fazer algo novo. Então, Jeremias 18, de 1 a 12. Farei a leitura, se puder acompanhar em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer nele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal contra vós. Estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoantes aos nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Nós vamos fazer uma oração. Pai, em Tua presença nós nos colocamos e Te pedimos, ó Pai, fala ao nosso coração nesse momento, ensina-nos um pouco mais de Ti, ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Diante de nós está a Tua palavra aberta, que foi lida, e procuramos, ó Pai, entender mais a Tua mensagem para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso, fala, Deus, a cada um de nós, de uma maneira muito especial, através do Santo Espírito. Oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, nessa série, nova série, Vaso Quebrado nas Mãos do Oleiro, hoje nós começamos então com a primeira mensagem: Deus nos quebra para fazer algo novo. Às vezes passamos por lutas e provações que nos parecem além da nossa conta. Outras vezes vemos irmãos em Cristo sendo torturados, mortos por causa de Cristo, e nos perguntamos por quê? Por que Deus permite que vivamos tão grandes tribulações ao longo da nossa vida? A resposta nós vamos encontrar ao longo dessa série. Hoje nós vamos começar então com essa, quebrados para se tornar algo novo. Nossas vidas, na verdade, são como campos, que contêm principalmente ervas daninhas. Se quisermos produzir uvas, por exemplo, não adianta você simplesmente cavar buracos ali no meio da erva daninha, no meio do campo, e lançar a semente. Esse esforço por si só nunca produzirá frutos aceitáveis, ou seja, você vai gastar muito tempo, empreender muito tempo ali, dificilmente você vai ter uma boa produção, isso se conseguir produzir alguma coisa. Se realmente você quiser colher uvas, produzir uvas com efetividade, você precisa ir mais a fundo. Você precisa preparar toda a terra. Isso significa revirar toda a terra, que é o arar, gradear. Então você vai passar ali as máquinas para poder trabalhar toda aquela terra, afofar a terra, tirar dali, fazer um tratamento ali contra as ervas daninhas, e só então você vai entrar com a plantação de acordo com o seu desejo. E aí você vai cuidando de todo esse processo, depois que toda essa primeira mudança inicial foi feita, depois você tem todo um processo de cuidado que vai ir até o final da produção. Então, só para a gente poder entender isso, para tudo começar da maneira perfeita e eficaz, você precisa de uma mudança radical que deve ser feita. Jeremias foi um profeta a serviço do Senhor, mas que viveu um período muito difícil. Israel já tinha sido levado cativo, o Reino do Norte havia sido levado cativo há muitos anos, já não era uma nação livre mais, inclusive o povo que ocupava o território já nem era mais
na sua totalidade, descendentes de Israel, mas ele já era toda uma miscigenação, tudo misturado, né? Várias pessoas de raças diferentes, trazidas ali pelos inimigos que haviam dominado Israel. E Judá estava indo para o mesmo caminho, já não tinha mais a liberdade de antes, já estava vivendo ali uma situação de quase cerceamento total da liberdade, né? E Jeremias profetizando e falando em nome de Deus. E a angústia de Jeremias, porque quantas e quantas vezes ele avisou o povo sobre os pecados, sobre a maldade, e o povo não se arrependia. Aí ele via o juízo acontecendo, fruto da falta de arrependimento do povo. Então foi um período muito duro, né? E Jeremias viveu aquilo de maneira muito triste, né? E quantas vezes ele falava e o povo simplesmente ignorava ele ou tratava ele mal, tentava matar ele. Foram situações muito difíceis, muito frustrantes, ao ponto que um dos livros que Jeremias deixa registrado, né, é o chamado livro de Lamentações. Então não é sem motivo, né? Ele viveu um período muito complicado. Nesta passagem que nós lemos, nós encontramos uma das vezes que Deus fala ao povo através de Jeremias. Deus não é injusto e nem mau, mas é um Deus de misericórdia, amor e justiça. Não sei qual a situação da sua vida hoje, né? Mas eu te convido, portanto, a caminhar comigo, né, durante esse tempo, durante essa narrativa, né, para descobrir a proposta de Deus para a sua vida hoje. E tudo começa com Deus quebra o vaso estragado. Jeremias, o profeta, né, de Deus, estava atento à direção de Deus à sua vida, quando certo dia ele recebeu o chamado para ir até a casa do oleiro. Ele então prontamente se dispôs, e sem saber o motivo, vai na direção daquele lugar. Chegando lá, ele encontra um ateliê comum, dentro de um grande cômodo, rodeado de prateleiras que guardavam fruto do trabalho do oleiro, né, nos seus diferentes estágios de secagem. No fundo, um outro cômodo com um grande forno fumegava e esquentava o ambiente enquanto queimava uma remessa de vasos feitas há pouco tempo. Enquanto esperava o ponto certo, o oleiro voltava ao seu trabalho sobre as rodas. Havia preparado a argila com a quantidade ideal de água e colocado sobre a roda de pedra que era ligada a uma outra. Interessante que, muito provavelmente, o instrumento que ele usava era isso, né? Era uma roda feita de pedra e tinha um eixo central que ligava a uma outra roda que ficava embaixo. Essa roda de baixo ele tocava com os pés, enquanto a roda de cima girava, então, à medida que ele ia impondo velocidade ali com os pés. E aí essa roda de cima ia girando e ele podia então moldar o barro, como você já deve ter visto em algum lugar. Então ele estava trabalhando ali, né, naquela situação, tocando então aquela roda com os pés, e ele ia moldando, dando forma àquela massa de barro que ele tinha colocado em cima. Os pés então foram movendo no ritmo cadenciado e quase automático, dado a experiência daquele oleiro, enquanto as mãos úmidas apertavam, moldavam o barro na parte de cima, de baixo, e ia trabalhando toda aquela massa. Nesse momento, Jeremias chegou à porta e passou a observar o trabalho do oleiro. Depois de algum tempo, mexendo de um lado para o outro, apertando, espremendo, esticando, o oleiro então começa a parar os pés e a roda aos poucos vai freando. Ele então olha para aquele barro, já tomando alguma forma, com um olhar de desaprovação. Algo havia dado errado, não estava bom. Então ele retira todo o barro de cima da roda e lança em uma vasilha que estava ao lado. Ao final desta cena, Deus fala a Jeremias e diz que assim como o oleiro, Deus é para com a sua criação. E o mesmo jeito que o oleiro lançou fora o barro porque o vaso estava estragado aos seus olhos, Deus poderia fazer o mesmo com o povo de Israel. A promessa de juízo acompanha as bênçãos como um alerta à obediência. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Ora, Deus é o Criador de todas as coisas e domina sobre o céu e a terra e embaixo da terra. Nada foge ao seu soberano controle. Ele é perfeitamente justo, de modo que nenhum pecado ou maldade passará desapercebido aos seus olhos. O povo de Israel estava em pecado, servindo a outros deuses, ignorando a palavra de Deus e fazendo todo tipo de atrocidade. Então Deus diz a Jeremias: fala ao meu povo que eu estou forjando o mal e formo um plano contra vós. A situação se agrava com a resposta do povo no versículo 12.
apelando para um fatalismo. O povo fala como se não fosse capaz de mudar a sua realidade e o faz numa espécie de afronta a Deus, né? Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoantes ao nosso... Não há esperança porque andaremos consoantes os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Deus fala com o povo, alerta, e o povo fala assim, não adianta, não tem esperança para a gente, nós vamos continuar do jeito que estamos. A resposta desagrada profundamente a Deus. Quando não se assume os erros, aponta-se os culpados. O povo não estava arrependido, era chegada a hora do juízo, o acerto de contas. É interessante porque há muitos teólogos que chegam a comentar nessa passagem que a resposta do povo é como se fosse uma afronta a próprio Deus, dizendo, olha, nós não vamos mudar, nós somos assim. E afinal de contas, o Senhor não é o oleiro, né? Então nós somos assim porque de algum jeito o Senhor deixou que ficasse assim. Então o povo resolve, né, de uma maneira trágica, né, em vez de assumir a realidade do pecado e um desejo ardente de mudança, era muito mais fácil passar a culpa para frente e assumir que era muito difícil fazer alguma coisa. Mas Deus quebra uma vida de pecado. Me lembro de certa viagem que eu fiz até o Paraguai, onde, andando pelas ruas, me ofereceram um pendrive de boa capacidade de memória e um preço assim irresistível. No começo eu desconfiei, estava pelas ruas ali do Paraguai, já tinham me alertado que muita gente vinha oferecer coisa, a gente tinha que tomar muito cuidado com a procedência. Mas eu resolvi pegar o eletrônico porque eu olhava, a embalagem estava intacta e a marca era uma marca conhecida e a capacidade dele era uma capacidade boa e estava num preço bom. Falei, afinal de contas deve ser um bom negócio. Comprei então, paguei o preço que o rapaz pediu, mas ao chegar em casa, quando eu abri a embalagem para testar o equipamento, minha decepção foi grande porque ele estava queimado, ele não estava funcionando. Por fora parecia novo em folha, mas por dentro ele não servia para nada. Nos dias de hoje, vemos o povo ciente da presença e da vontade de Deus, da presença e da vontade de Deus, se deleitando com as bênçãos, mas afastando-se cada vez mais do Criador. Expandindo a observação até o nível nacional, nós vemos uma nação que desde os primórdios da sua criação, lá no ano 1500, nós temos sempre a presença de cristãos, seja através dos padres jesuítas, né, que traziam, de certo modo, o evangelho para esse país, sem questionar aí a forma como eles faziam, se era correta, se era errada, ou o que eles pregavam, mas o povo tinha contato com quem é Deus e alguns princípios de Deus, e isso veio ao longo dos séculos, caminhando. Depois tivemos a introdução de vários missionários de diversas nacionalidades, né? Sendo talvez um dos mais proeminentes e importantes, né, desse primeiro momento, o nosso missionário que veio dos Estados Unidos, né, Simonton, com esse propósito de pregar o Evangelho e falar do amor de Cristo para os brasileiros, né? Muitos vieram para falar para o povo da sua própria terra que estava aqui, mas vem Simonton e prega aqui aos brasileiros, né, para aprender a língua, para trabalhar entre os brasileiros. E tantos outros, né, vieram também de várias outras denominações. Então o nosso país sempre teve contato de algum modo com o Evangelho, sempre ouviu ou conheceu a própria vinda dos portugueses, né? Portugal é um país extremamente católico, né? Conhecia o Evangelho, conhecia alguma coisa a respeito de Deus. Mas, como diz a cantiga, né, como diz a cantiga de 1969, o país tropical de Jorge Benjor, ele diz, né, moro num país tropical abençoado por Deus. E está implícito, o povo sabe da existência de um Deus, sabe de um Deus que age, e o povo gosta de ouvir falar das bênçãos, da misericórdia de Deus, mas apesar das bênçãos, nosso povo tem se desviado dos caminhos do Senhor, fazendo uma análise agora mais próxima de nós, sem ser tão abrangente, porque senão a gente acabaria perdendo o nosso foco. Nós temos um povo se desviando dos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que é mal aos olhos de Deus, e cada dia mais o povo que se diz gospel, cristão, quer as bênçãos, quer a misericórdia, quer a graça, quer o agir de Deus sobre a sua vida, mas em troca não quer uma vida de fidelidade e integridade, não se dedica a isso.
É muito comum as pessoas procurarem de igreja em igreja as bênçãos de Deus e quer que Deus cura isso, que Deus restaura aquilo, que Deus abençoa dessa forma ou daquela, mas na hora de assumir um compromisso de responsabilidade, de vida, de intimidade, de integridade com Deus, não querem. Querem a proteção, o cuidado, querem desfrutar dos milagres, das provisões, mas na hora de retribuir tudo isso, com obediência sincera e convicta, optam pela satisfação pessoal a qualquer custo, ignorando a vontade de Deus. É fácil a gente culpar e apontar o povo de Israel falando que o que eles faziam era mal, mas às vezes nós estamos fazendo da mesma forma. A grande questão é que Deus não está cego ou surdo a tudo isso. Ele sabe bem o que se passa na nossa mente e coração. Diferente de mim, quando eu fui enganado pela aparência daquele pendrive, a maldade do nosso coração está latente aos olhos de Deus. Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo de errado, Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo que desagrada ao seu santo poderoso nome. Talvez Jeremias tivesse olhado aquele vaso ali nas mãos do oleiro e não tivesse visto nada demais para justificar ele jogar fora o trabalho dele e começar de novo. Mas para o olhar habilidoso, experiente daquele homem, aquele vaso já não servia para mais nada. Se você vive essa pseudo-vida em alguma forma de cristão que sustenta essa casca gospel, muito bonita, mas por dentro está podre pela cobiça pecaminosa que atrai e seduz, lembre-se da palavra de juízo de Deus. Ele é o oleiro que nos diz: eu vou pegar a sua vida, quebrá-la em pedaços, porque você não tem utilidade do jeito que você está. O processo de reconstrução inicia com a destruição e não é agradável. No momento da conversão, por exemplo, Jesus pagou o alto preço por nós. Todo o sofrimento que nós deveríamos sofrer para viver uma nova vida, para viver essa transformação inicial, Jesus sofreu por nós no novo nascimento. Agora, quando nós voltamos à prática do pecado depois do novo nascimento em Cristo, nós pagaremos o preço pelo pecado que temos cometido. Portanto, essa realidade é muito séria diante de nós. Precisamos olhar para a nossa vida e identificar aquilo que nós estamos fazendo de mal e de errado aos olhos do Senhor. Não podemos nos contentar com uma vida apenas de aparências, onde nós somos conhecidos por ser cristãos e nos alegramos por poder ir na igreja e muitas vezes batemos no peito e falamos, nós frequentamos aquela igreja cristã, mas na prática, dentro de nós, há podridão. Quando temos a oportunidade de fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que desagrada do Senhor, nós fazemos sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nenhum remorso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e buscar entender se nós temos vivido um encontro, um relacionamento real e sincero com Deus. Lembre-se que nossa vida está visível, clara diante dos olhos de Deus. Ele sabe, Ele sonda mente e coração, Ele sabe o que passa na sua mente, no seu coração. Portanto, Deus faz do vaso quebrado algo útil e bom. Então, primeiro nós vimos que a questão como que Deus ele precisa quebrar, destruir aquilo que é mal, aquilo que é errado, para disso construir algo novo. E esse construir algo novo é maravilhoso nas mãos daquele que é capaz de fazer algo realmente novo na nossa vida. Ao lançar aquele vaso quase pronto, mas imperfeito, na vasilha ao lado, o oleiro umedece novamente o barro e volta com ele para a roda, reiniciando todo o trabalho. Algum tempo se passa num árduo trabalho dedicado do oleiro, até que um vaso novo emerge, belo, perfeito, moldado pelas mãos experientes daquele artesão. Deus então fala a Jeremias dizendo que no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se tal nação se converter da maldade acerca da qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que estava a fazer. E diz mais: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. O mesmo Deus que promete juízo é aquele que estende a mão de misericórdia, oferecendo a restauração, a reconstrução, uma nova vida. O povo estava em pecado, toda a estrutura nacional ruindo à sua volta, mas Deus ainda lhes oferece uma nova vida, caso se arrependessem dos seus pecados, o que infelizmente não acontece. Mas podemos ver a promessa de Deus, por exemplo, na cidade de Nínive, que é muito semelhante, quando ele no livro do profeta Jonas,
O povo estava em pecado, o povo estava em maldade, Deus fala de palavra de juízo contra o povo, e o povo se arrepende dos seus maus caminhos, e o que Deus faz? Poupa aquela cidade. É isso que Deus estava oferecendo para aquele povo. Falou assim, olha, eu posso reconstruir sua vida, eu posso mudar a sua história, mas você precisa se arrepender e abandonar os seus pecados. Às vezes Deus está falando isso para a gente hoje, falou assim, olha, eu posso te fazer algo novo, útil, para a honra e glória do meu nome, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e deixá-los de uma vez e para sempre. Qual pecado tem atrapalhado a sua vida a ser uma vida fiel e íntegra nos caminhos do Senhor? Qual pecado tem sido uma rachadura na sua história, atrapalhando a sua vida para ser uma vida de dedicação exclusiva, de dedicação integral à obra e glória do Senhor? Precisamos olhar para a nossa vida e entregar a nossa vida aos pés de Cristo, o grande oleiro, soberano Senhor da nossa história, para que Ele possa nos destruir se necessário for, mas nos moldar algo novo, útil para a honra e glória do santo nome de Deus. Ah, meus irmãos, não há ninguém que é inútil na obra do Senhor. Se você está vivo hoje, é servo do Senhor Jesus Cristo, você é útil para a obra do Senhor, para a glória do santo nome dEle. E se você hoje não está fazendo nada, espera um pouquinho. Às vezes você tem algo que está atrapalhando a sua vida, você precisa se entregar ao Senhor, para que Ele possa moldar a sua vida em algo novo. Porque ainda hoje, Deus faz o pecador arrependido algo útil e bom. Deus é Senhor da vida e da história. É como o oleiro, só que criou do nada o universo inteiro, e mais especificamente as nossas vidas. Então muito melhor que o oleiro, que o oleiro depende ali do barro, pronto. Mas Deus criou do nada todo o universo. E dentro da sua criação, né, Ele pega algo que Ele já havia criado, o pó, e do pó Ele faz o ser humano, e Ele cria toda a nossa história. Deus é Senhor da história. Muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro artesão. Ele é o Criador de todas as coisas, nos seus mínimos detalhes. Quando nos desviamos dos seus caminhos e fazemos aquilo que é mal, ouvimos a sua palavra de promessa e juízo, do juízo. Porém, se nos arrependemos dos nossos maus desígnios e voltarmos para Deus, recebemos o perdão e a reconciliação. Deus é um Deus justo, mas misericordioso. Ele repreende, reprime, ele corrige os pecados. Mas Ele também estende a mão de misericórdia para transformar a nossa vida e para nos trazer novamente ao seu lado. Ah, como é maravilhoso podermos ver a obra gloriosa de Deus através de nós e na nossa vida. Ah, mas os meus pecados são complicados demais, ou grandes demais, que eu sinto que eu não posso ser perdoado por Deus. Às vezes nós temos aí coisas que fazemos há muitos anos, que desagradam a Deus, que entristecem a Deus. Pecados às vezes muito graves, que destroem a nossa família, que complicam a nossa vida. E às vezes nós pensamos que não tem mais recurso para a gente, porque são muitos anos fazendo esse tipo de coisa, e agora não tem mais jeito para mim, agora eu estou condenado mesmo. Não desanima. E deixa eu te contar, por exemplo, uma história que acontece, e a palavra de Deus traz para nós um exemplo maravilhoso de como Deus pode transformar a nossa vida. Então, se você acha que a sua vida está, com perdão da palavra, desgraçada demais e não tem como resolver, olha como Deus pode transformar a nossa vida. Eu quero contar para você uma história de um rei chamado Manassés. Essa história desse rei está lá em 2 Crônicas 33. Se você quiser depois ler, você pode conhecer melhor a história dele. Eu quero citar apenas alguns versículos, né, que registram alguns fatos da história desse homem. Manassés fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois ele fez o que era mal porque ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, né, outros deuses, e fez postes ídolos, também outro tipo de divindade, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ou seja, ele profanou o templo do Senhor, enfiando ali altares a deuses pagãos. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E ele fazia então tudo de propósito, para irar a Deus mesmo. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que havia feito na casa de Deus.
Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Olha o ponto que chegou Manassés. Ele inventou um Deus e colocou dentro do templo para que o povo pudesse adorar aquele Deus que ele tinha inventado, em vez do Deus de Israel. Ele ensinou, instigou e levou o povo de Deus a adorar um outro Deus que não era o Deus de Israel. Tudo o que você imaginar de crueldade, de maldade, de desobediência a Deus, esse homem fez na sua vida. Homem terrível, pecador, desesperadamente corrupto. Mas veja bem a vida desse homem. Quantos males ele cometeu. Quer dizer, tem como você pensar numa relação mais degradante e desesperadora como essa? Se fosse você, se fosse alguém fazendo isso contra você, se desejaria que essa pessoa morresse na cadeia, presa para o resto da vida, ou tivesse pena de morte só para esse homem morrer pelos pecados que havia cometido. É inadmissível tudo o que esse homem fez, e era rei de Israel. Deus alertou ele sobre os pecados, sobre os seus erros. Olha como é que Deus é misericordioso. Falou para ele se arrepender, para ele mudar. E a Bíblia diz, no versículo 10 do capítulo 33, 2 Crônicas, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Com isso, veio o juízo de Deus através do rei assírio, e Manassés foi preso com ganchos, amarrado com cadeias e levado à Babilônia. O juízo diante dos pecados, ele havia chegado. E Manassés começou então a sofrer essa realidade da consequência dos pecados que havia cometido. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia. A Bíblia registra que ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. No momento em que ele se viu numa situação desesperadora, ele se arrependeu dos seus pecados e ele se humilhou diante de Deus, ele pediu perdão pelos seus pecados. E meus irmãos, a palavra de Deus nos traz essa realidade gloriosa, não importa o quão grandes e terríveis tenham sido os seus pecados. Se você se arrepender verdadeiramente e confessar a Cristo, ele quebra a sua vida, por pior que ela seja, ele te faz algo novo. Ele restaura a sua vida, ele te faz algo transformado, lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Ele te faz um vaso útil, de bênção, de glória, para a honra e glória do santo nome de Deus e para ser útil no ministério do reino do Senhor. E foi isso que aconteceu com a vida de Manassés. Por mais desesperadoramente terrível tenha sido a vida dele, no momento em que ele se entregou a Cristo, a vida dele a Deus, a vida dele foi completamente transformada por Deus e ele foi feito algo novo. Manassés se converteu a Deus. Manassés teve uma mudança radical e completa de vida e ele passa a servir ao Senhor com integridade de vida. Ao se converter dos seus pecados, Manassés foi abençoado por Deus. Ele voltou para casa e desfez todo o mal que havia feito contra a casa de Deus, contra Jerusalém, contra Judá, e Deus o abençoou sobremaneira. Irmãos, não há pecado, por pior que seja que você tenha, que Deus não é capaz de transformar e de perdoar a sua vida. A grande questão é que você precisa se entregar nas mãos do oleiro, para que ele faça o que preciso for. E às vezes, meus irmãos, o que é preciso é quebrantar, destruir a nossa velha vida para que seja feito algo novo. E esse processo é um processo que às vezes é dolorido, é difícil, é triste. Manassés precisou ser amarrado com correntes, com ganchos, sabe lá o que era isso, e levado até o cativeiro. Quanto ele não foi humilhado, quanto ele não sofreu, quanto não foi desesperador esse processo, até que ele pudesse enxergar o pecado que ele havia cometido. Às vezes nós somos quebrantados por Deus, vivemos dramas terríveis na nossa vida, porque Deus está transformando a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, nos fazendo algo novo. Entregue-se a Cristo, para que Deus possa transformar a nossa vida de uma vez e para sempre. Concluindo, quando nós olhamos para a realidade do pecado, quando nós observamos a realidade que nos afasta de Deus, os desejos, a ambição, o desespero do nosso próprio coração de saciar prazeres momentâneos e instantâneos, tudo isso nos cega, tudo isso nos faz deixar de ver a obra e o agir de Deus na nossa vida. Às vezes ouvimos a pregação do Evangelho, os alertas de juízo, as promessas da ira de Deus, mas amamos tanto os nossos pecados
que nós fazemos surdos e cegos à voz de Deus nos chamando. Nesse momento, Deus quebra a nossa vida, abala as nossas estruturas, nos joga na lama para que nos fazer enxergar a condição que nós estamos vivendo. Podia citar aqui, por exemplo, o filho pródigo, como ele precisou ir no fundo do poço para poder enxergar a maldade no seu coração. E quando no fundo do poço nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos faz algo novo, transforma a nossa vida, muda a nossa história. Que Deus te ajude a não precisar ser quebrado por Deus para enxergar os seus pecados. Mas se você já está quebrado e sofrendo as consequências do seu mau proceder, entregue a sua vida a Cristo Jesus. Confesse os seus pecados, porque Jesus ele é capaz de perdoar os pecados e transformar a nossa vida. Entregue-se a Ele, professe Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e viva a transformação que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe e que Deus te ajude a viver algo novo nas mãos do Senhor para a glória do seu santo nome. Por isso, nós começamos hoje essa série, Vaso Quebrado nas Mãos do Oleiro, lembrando que Deus nos quebra para fazer algo novo. Então, o final desse processo, o quebrantamento de Deus sobre nós, ele resulta em algo novo, uma nova vida para a glória do santo nome de Deus. Que Deus abençoe e te ajude a passar por esse vale difícil, que é o processo da quebra, mas que você possa sair desse transformado, glorificado por Deus, regenerado em Cristo Jesus e capacitado para ser servo ou serva fiel do Senhor para a glória do santo nome de Deus. Vamos fazer uma oração. Pai, abençoa as nossas vidas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a enxergar os nossos pecados, confessá-los ao Senhor e viver, ó Deus, a transformação tão importante e necessária para uma nova vida no Seu nome. Quebra a nossa vida, ó Pai, e nos faz algo novo, algo útil para a honra e glória do Teu santo nome. Ser misericordioso para conosco, clamamos ao Senhor em nome e no amor do Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom restante de noite, uma boa semana e até a próxima, com a graça de Cristo Jesus.